Boa noite, minhas queridas. A graça e a paz do Senhor estejam com todas vocês que estão entrando aqui agora. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder compartilhar tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Sejam todas bem-vindas. Eu não sei se a pastora Vivi já entrou, mas hoje nós vamos ter uma live também. Todas são especiais, né? Quando o Senhor está conosco, a presença dele é que torna tudo muito especial. E você sabe, você que tem estado comigo nos grupos devocionais do Conexão Mulher, nós estamos esse mês imersas no tema Atributos da Sabedoria. E tem sido tão maravilhoso. Se você ainda não faz parte de nenhum dos grupos, você pode entrar lá no link da bio. Lá você pode entrar no grupo do Telegram, porque os nossos grupos de WhatsApp já estão lotados. E eu quero que você fique bem à vontade, será muito bem-vinda. E nós estamos então estudando esse livro maravilhoso, Provérbios. Como eu me delicio com ele, como o Senhor me ensina com ele. E eu vejo que a pastora Viviane já está por aí. Quero dar boas-vindas a todas as meninas que estão entrando. Já vou chamar a pastora Viviane. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite. O Senhor tem tanto para nos ensinar. Meninas, como eu tenho aprendido, eu já vou virar o celular, tá, queridas? Como eu tenho aprendido com o Senhor na minha busca pela sabedoria. Como o Senhor tem me ensinado. Boa noite, meninas. É tão gostoso, né? Entrar na live com fundo musical, um momento de preparação, onde a gente começa a invocar o Senhor, porque onde está um ou dois reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. E a plataforma da internet é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu. E nós usamos isso para glorificar o nome dEle. Então nós invocamos a presença dEle. Todas as vezes que eu faço uma live, eu invoco o Senhor, estou em oração o dia todo, oração pela pessoa que vai estar comigo. E hoje não foi diferente. Então, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está aí com você, que preparou esse tempo, que tirou essa uma horazinha para estar conosco. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês. Então, vamos chamar sem mais delongas, porque tem tantas coisas maravilhosas que o Senhor vai nos entregar através da vida da pastora Viviane. Eu quero chamá-la aqui. Ô, gente, é sempre intenso. Vocês que me acompanham, vocês sabem, né? Que, assim, dá uma atenção. Pastora Viviane Martinello. Vamos ver. Internet. Colabore, internet. Pastora, já enviei o convite para você, pastora. Vamos ver, pastora Viviane. Vamos ver. Pastora Viviane. Tô aqui! Que coisa linda! Tudo bem, mulheres? Tudo bem, Marcinha? Tudo bom, minha linda. Que prazer ter você aqui. Meu Deus do céu! Presente de Deus, né? Presente de Deus para mim, para as meninas, para todas nós, né? Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é muito amada e eu quero, assim, eu já te disse hoje que eu fico constrangida com o seu tempo, né? Tão corrido, e você ainda achou um tempinho para mim. Ai, eu encostei aqui. Ai, gente, pera. Ui. Bota um filtro bonito aí. Deixa eu ver aqui algum filtro um pouco, sei lá, enfim. Ai, muito amarelo isso. Gente, eu sou péssima com esse negócio.
Enfim, e eu fico assim muito constrangida com o Senhor e com a sua vida, porque no meio de tantas coisas você achou um tempinho, espremeu e está aqui com a gente nessa live tão especial para mim, muito especial de receber aqui, porque você sabe, né, como Deus tem te levantado. E quando eu olho para mulheres como você, o que mais me impressiona, na verdade, não é também o que Deus faz através de você hoje, mas o que mais me chama atenção, e aí eu fico pensando, qual o processo que essa mulher viveu para hoje derramar tanto sobre nós, né? Porque às vezes ninguém quer saber. E quanto maior o rio flui, mais a onda forte vem. Eu fico pensando o que foi que aconteceu, que você aceitou o processo, que você aceitou as injúrias, as injustiças, as vergonhas, né? Porque todas nós somos envergonhadas, passamos por processos difíceis. Então, na verdade, Vivi, quando eu olho para você, o que mais me chama atenção é eu ficar pensando, meu Deus, que nível que ela desceu para hoje Deus está fazendo o que está fazendo, da forma como está fazendo, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que você ouve isso demais, mas você realmente é uma mulher que tem sido levantada para essa geração, para esse tempo chamado hoje, né? E agora eu não consigo ver um coturno e não lembrar de você. Não consigo. Oh, Jesus! Porque que guerreira é essa? Tão equipada como você tem se mostrado. Eu sei que nós somos provadas pelos elogios que a gente recebe, né? Então, você me perdoe fazer você passar por essa provação, mas eu preciso abrir a minha boca para louvar a Deus pela sua vida, que em Provérbios também diz que não sejam os nossos lábios que nos elogiem, mas outros. Então, eu sou essa outra pessoa, esse outro lábio que está te elogiando. E eu sei que todas as que estão aqui na live conosco, elas também falariam a mesma coisa. Então, assim, que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te leve a lugares muito mais elevados que Ele tem para você, viu? Eu amo muito a sua vida, seu ministério me abençoa muito. E muito obrigada por você estar aqui. Amém, amém. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de estar contigo. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas eu acredito que dia 3 de outubro eu estou aí em Goiânia, se Deus quiser. Eu quero dar um abraço apertado, né? Tantas mulheres maravilhosas de Goiânia que eu amo já, né? Que a gente já tem um relacionamento. É tão incrível essas coisas que Deus faz, essas conexões que Deus faz, né? Que são de Deus. A gente não pode dizer que é uma conexão humana, é uma conexão que vem do Senhor, né? E a Márcia, assim, agora falando um pouquinho da Márcia, ela vem assim, a gente não tem um contato tão frequente, mas quando ela vem no meu WhatsApp, eu abro correndo a mensagem dela, porque é interessante que Deus te colocou como uma grande encorajadora, assim. Eu digo assim que as lutas são muito grandes, né? Se eu tô falando para mulheres aqui, eu sei que a gente vai falar sobre sabedoria. Por que eu tô falando muito sobre guerra? Por que Deus está falando muito comigo sobre guerra, sobre coturno, porque todas as vezes que você vai enfrentar, é engraçado, até talvez eu vou ministrar sobre isso quinta-feira, que quando o povo sai do deserto, né? Oh, glória, né? Sai do deserto, mas o deserto tinha maná, tinha coluna de fogo, né? Tinha nuvem, né? Que fazia eles se mover. E quando eles entram na Terra Prometida, então, a Bíblia é clara, então o maná cessou. E ali eles tinham que fazer aquela plantio e tudo. E ali naquela terra prometida, eles iam enfrentar inimigos que eles nunca haviam enfrentado. Inimigos que Deus, no tempo de deserto, os protegeu e os livrou e os desviou. Mas agora era o momento de enfrentar esses inimigos. E toda mulher que está vivendo hoje um estabelecimento de Deus, ela vai enfrentar alguns inimigos para ela conseguir conquistar algumas coisas. Então, é por isso, Márcio. E é tão importante no meio da guerra, aquele copo de água, aquela tenda no meio da guerra. Meu marido foi do exército por 20 anos.
E a gente sabe bem como é que o exército se movimenta, né? Todas as armas que a cavalaria, infantaria, artilharia, comunicações, engenharia, tem as 5 armas do exército, que é muito parecida com os 5 ministérios. É uma coisa linda como o exército se movimenta. Se a gente for estudar a forma como Israel se movimentava era lindo. Era como se fosse um avião, as asas, né? A ponta, os pastores atrás com as mulheres, crianças, os doentes. Então, assim, é linda a forma como que se movimenta. E, então, nós entendemos o movimento de Deus e sabemos que existem aqueles que são os comunicadores do céu, né? Que chegam e dizem, ó, Deus te chamou para isso, bora! Toma água gelada, né? Recarrega a arma e volta para a guerra. Então, a Márcia tem sido essa grande mulher, não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres que estão em guerras, precisam às vezes de um copo de água, precisam às vezes, olha, foi para isso que você foi chamada, não desista. E talvez essa live seja hoje essa grande tenda no meio dessa guerra que talvez você esteja passando, que Deus vai te equipar com muita sabedoria e muita graça nesse dia. Amém, amém. Meninas, recebam! Nós estamos debaixo da tenda do céu. Amém. Porque todas nós, em algum momento, estamos enfrentando, sim, algumas guerras, né? Nós vamos ter sempre algumas pendências, né? A gente nunca vai estar 100% com tudo ok. Isso. A gente vai estar sempre com alguma pendência para resolver, um desafio para vencer, uma luta para guerrear. Porque é nisso que Deus vai nos fortalecendo nosso músculo espiritual. Isso. Porque quando a gente está numa boa, a gente não busca o Senhor com tanto desespero, com tanto afinco, né? Tanto afinco. Mas quando tem alguma coisa pegando, a gente não pensa em outra coisa, a gente só recorre a Deus, porque a gente sabe que Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa torre forte, né? No meio de guerras, enfim. Então, mulheres, é isso aí. É isso aí. A gente vai estar sempre precisando umas das outras, assim. Eu tenho mesmo esse coração de falar, não, olha, o que for preciso, passa aqui em cima de mim, mas a multa aqui e pula. Que eu sei esse pedaço de toco para você pular, entendeu? Assim, eu tenho essa vontade mesmo, esse desejo. E independe da pessoa que precisar. Mas, assim, nós estamos esse mês, pastora, falando sobre a sabedoria, os atributos da sabedoria, é a série que nós estamos trabalhando. E falar sobre sabedoria, para mim, é a coisa mais deliciosa, assim, e desafiadora ao mesmo tempo, porque é uma coisa que eu busco muito, há muitos anos. Eu vi que a minha mãe está aqui na nossa live, e ela, para mim, é uma referência de sabedoria, que eu sempre a vi como uma mulher sábia, mas também como uma mulher desesperada pela sabedoria. E eu recebi isso dela, né? Então, quando eu li aquela passagem que a gente comentou hoje, que está em 1 Reis, que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. A gente quer agradar tanto ao Senhor, a gente quer muito agradar ao Senhor. E às vezes a gente busca fazer tantas coisas que nem sempre é o que Ele espera de nós. Quando eu li aquele versículo, falei, Senhor, eu preciso buscar o que te agrada. E se a gente voltar lá no início de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, eu preciso temer ao Senhor primeiro e depois adquirir a sabedoria, né? Como é que você tem visto, assim, com o seu trabalho tão lindo com mulheres, né? Eu sei que tem muitas delas aqui, mas muitas podem talvez não te ouvir toda semana, não ter esse acesso direto, assim. É porque, meninas, nós estamos no mesmo, nós somos iguais, assim, somos diferentes em muitas coisas, mas muito iguais. Então, eu sei que o que você, às vezes, lida com o seu exército daí, é mais ou menos o que eu lido aqui, é mais ou menos o que outras líderes que estão assistindo a gente também lidam. Como é que você vê essas mulheres hoje, né, sendo chamadas e convocadas pelo céu para se levantarem? Há um exército de Deus se levantando, eu creio muito nisso. Mas algumas talvez demorem um pouco mais, e eu acho que o caminho da sabedoria pode ser esse caminho que vai levá-las muito mais rápido a esse posicionamento diante do Senhor. A sabedoria é algo que eu sempre, minha oração contínua, né?
por dois motivos muito importantes. Primeiro, porque a sabedoria constrói, Provérbios fala isso. Eu amo muito quando fala assim, a sabedoria constrói, mas o discernimento, ele solidifica, né? Ele consegue. Então, a sabedoria e o discernimento são muito amigos, né? Caminham muito juntos. Enquanto a sabedoria tem poder de construir, porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia constrói, né? E a tola destrói. Então, a sabedoria, ela entra nesse lugar de construção. Todas as vezes que nós somos sábios, que nós agimos sobre esse espírito mesmo da sabedoria, sobre esse ambiente de sabedoria, nós construímos pessoas, né? Nós construímos situações, nós construímos ambientes. Então, isso para mim é muito poderoso, essa questão da sabedoria. E também por conta de que a sabedoria está muito aliançada ao nosso propósito. Então, é muito interessante falar que Salomão, ele primeiro recebeu o chamado e propósito, então ele fez o pedido pela situação, meu Deus, eu preciso de sabedoria nessa hora. Então, eu lembro que vamos botar assim, 2008, eu estava num processo com Deus muito árduo. Em 2007 eu fiz um propósito de passar o ano de 2007 inteiro calada, sem ministrar. Deus me pediu tudo, nós já éramos pastores, Deus falou, tu vai te afastar de tudo, você vai para dentro da sua casa, você vai cuidar da sua casa, da sua família. Essa ordem que eu vou fazer dentro da sua casa só vai profeticamente alinhar aquilo que eu estou fazendo dentro de você, eu estou arrumando a casa interior. Isso vai se exteriorizar através da tua casa, né? Então, em 2007 eu larguei tudo, eu tinha um trabalho com prostitutas, eu ia para a zona de prostituição, ministrar com prostitutas, no presídio, nós pastoreávamos uma igreja e eu ministrava o louvor em outra igreja, que era da mesma denominação na época. E Deus falou assim, abandona os microfones e os púlpitos, continue com as prostitutas e com as presidiárias, mas chegando lá tu não vai falar que Jesus te ama, tu vai amar, tu vai te assentar com elas, tu vai ser como uma delas, porque podia ser você, Deus falou comigo. Podia ser você nesse lugar. Eu amo elas, são minhas filhas. Márcia, quando eu fui para lá, eu pedi a Deus, eu não sei falar com elas, me dá sabedoria. Ali começou, meu Deus, e agora? E nesse ano de 2008, eu lembro que eu estava numa escola de missões, e eu estava entregando, em janeiro de 2008, eu estava entregando o meu propósito de ficar um ano calada. E quando eu entreguei o propósito, eu estava naquela semana assim, Deus, eu preciso de sabedoria. Qual é o meu próximo passo? Deus, me dá as palavras certas, porque assim, Márcia, eu já dei muito bola fora. Mas muita bola fora. De falar coisa na hora errada, eu me sentia muito envergonhada. Meu Deus, por que eu fui falar isso? Então, assim, eu não sou uma mulher impulsiva. Eu ainda penso para falar isso, era pior. Porque se eu fosse impulsiva, eu ia dar desculpa da impulsividade. Não tinha impulsividade. Então, às vezes eu falava coisa nada a ver. Eu dizia assim, eu me sentia muito envergonhada, era tímida e tal. E eu falava assim, Deus, por favor, me dá sabedoria nas situações. Às vezes, assim, uma coisa que atrapalha muito a gente é as nossas emoções. Porque as nossas emoções descontroladas, elas fazem ver coisas que não são, fazem a gente pensar coisas que não são reais. E eu lembro que eu me perdia muito das minhas emoções. E aí, nesse ano, eu estava lá pedindo, né, nessa escola, tal, orando. E quem estava ministrando esse dia era o Ricardo Robortella, do Clamor pelas Nações. Não sei se vocês conhecem. E a ministração dele foi sobre sabedoria. Eu chorei do início ao fim. Parece que são lugares, né? Até eu ministrei esse final de semana numa conferência, eu falei que existem curas nossas, existem coisas que Deus quer fazer com a gente, tem dia e hora marcado, né? Deus nos prepara para aquele momento. E eu lembro que ele foi orar por todo mundo. Quando ele botou a mão na minha cabeça, ele falou assim, olha, eu vejo um grande nível de sabedoria. Ele falou assim, uma grande porção de sabedoria descendo sobre você, porque você quer muito sabedoria. Ele falou assim, você se assentou na mesa de Provérbios 9, né? Que diz que a sabedoria fez uma mesa com banquetes maravilhosos. E a partir daquele dia, eu comecei a pensar muito nas minhas respostas, a olhar com quem eu andava, porque a Bíblia também diz em Provérbios, estou misturando um pouco as coisas, mas acho que vai dar para entender, que se você andar com o tolo, você vai ser tolo. Mas se você andar com o sábio, você vai adquirir sabedoria, vai andar em sabedoria, vai andar num lugar de construção. Então eu comecei a olhar os meus relacionamentos, eu comecei a não me assentar mais na roda daquelas pessoas que falavam mal das outras, daquelas pessoas que queimavam os outros, daquelas pessoas que ainda viviam naquele ambiente de fofoca, de confusão, ou de palavras tolas, sabe? Às vezes tem mulheres, que, não sei se algumas de vocês já passaram por isso, mas a gente sentar em algumas vezes, a gente ter vergonha do que escuta.
E Deus falou assim comigo, anda com o sábio, né? Vê as conexões da tua vida, as pessoas que eu tô colocando do teu lado. E eu comecei a procurar as amigas de Deus para caminhar comigo. E eu comecei, assim, a aprender muito. Então, para mim, um dos princípios da sabedoria é o temor a Deus, sem dúvida. Quando você teme a Deus, ali você já tem, né, já é uma sabedoria. Porque Salomão temeu a Deus. Ele falou, olha, eu sou um menino, eu tô com uma coisa, meu pai fez algo grandioso, como que eu vou dar conta disso aqui, Senhor? Eu preciso de sabedoria. Foi um pedido mais sábio que eu já vi em toda a Bíblia, né? E Deus se alegrou tanto com esse pedido que ele falou, olha, não só sabedoria, mas eu vou te dar então riquezas, eu vou te dar a honra, né? E foi falando tudo que ele ia ter. Mas o segundo princípio que eu acredito que depois do temor a Deus é tu ser apaixonada pelo Senhor e ter um relacionamento com Deus. Porque quando tu tem um relacionamento com o Senhor, a Bíblia fala, acho que é Paulo que fala que a sabedoria ela não é humana, né? Porque existem essa sabedoria humana hoje que a gente vê muito, pessoas que são articuladas, pessoas que dão um jeitinho aqui, você olha, olha que esperto, que inteligência. Eu gosto, você às vezes vai ver muitas pessoas inteligentíssimas dando bola fora e você fala, meu Deus, como que uma pessoa tão inteligente fez isso? Inteligência é muito diferente de sabedoria. Então, eu acredito muito na sabedoria que vem do alto, que ela é pura, né? Então, assim, ela tem as características. E eu sempre digo assim, Deus, eu quero pautar as características da sabedoria na minha vida. E é engraçado que tudo que é de Deus é como um prumo, né? A gente fala que o prumo desce e alinha quem nós somos. Então, assim, uma forma, eu acredito muito, de a gente adquirir a sabedoria, porque a sabedoria é adquirida, né? A gente pode pedir, Deus pode trazer, mas a mesa que você assenta define se você vai ter sabedoria ou não. Porque a sabedoria lavrou uma mesa, abriu uma mesa, mas todos os dias nós temos mesas nos oferecendo, né? A mesa da estupidez, a mesa do ciúme, a mesa, né, da vítima, a mesa da reclamação, né? Mas a sabedoria, então, tá chamando pessoas para comer nessa mesa, porque do que você se alimenta define se você é sábio ou não. Então, eu acredito muito nisso, nessa construção da sabedoria, sabe? Às vezes, eu não sei tu, Márcia, mas comigo acontece assim. Eu sei que nós temos a tendência de querer ostentar uma espiritualidade que nos foi passado esse legado de uma capa, às vezes, mentirosa. Porque nós todos temos dias difíceis. Dias que a gente diz, Senhor, será mesmo? Né? Será que o Senhor me chamou? Será que isso tudo faz parte do teu propósito? Tem dias que eu digo assim, Senhor, eu não tenho fé, mas nem para ler a palavra. Tem dias que a gente fica assim, eu tô tão cansada, Deus. Todos nós passamos por esses dias, mas é interessante que quando você caminha com o Espírito Santo e nesse lugar de sabedoria, Deus ele vai começar a mover a sabedoria de uma forma tão linda ao teu redor, ele vai te constrangendo, ele vai te levando, ele vai te construindo. Então, eu acredito muito que a sabedoria, ela tem duas formas. Ela é adquirida, quando a gente busca Deus, quando a gente anda com pessoas sábias, quando a gente busca na palavra, mas existe uma sabedoria que vem do alto, ela é bíblica, ela não vem da terra, ela vem do alto, com respostas e palavras que a gente diz assim, ó, uau, essa pessoa tem sabedoria e caminha em sabedoria. Você falando aí sobre, até me emocionei aqui, porque eu não, quando as pessoas olham às vezes, por exemplo, para uma mulher como você, elas não imaginam, aliás, elas só imaginam que você está sempre forte, que você está sempre disposta, que você está sempre ali na presença do Senhor o tempo inteiro, passa 5 horas, 6 horas orando. E isso não é verdade, porque todas nós, em algum momento, vamos querer desistir. Todos nós, em algum momento, vamos ficar iradas. Vamos Bem querer, assim. né, falar mal de outra pessoa, porque às vezes você quer se justificar, porque o senso da justiça própria é incrivelmente forte em nós. Então, vocês percebem, meninas, até quero pedir desculpa, porque eu desativei os comentários, para ficar um pouco mais fácil, para não distrair tanto. Vocês percebem como olhar para uma pessoa como a pastora Vivi, e a gente pode se identificar
com ela, porque é muito lindo isso. Eu acho que Deus tem levantado mulheres para denunciar que essa capa de santidade, de mulher perfeita, Caia. Uhum. ela é falha, ela é rasgada, ela não vale, ela Uhum. é trapo de imundícia mesmo. Porque eu digo assim, olha, espiritualidade não é uma capa que você veste, sabe? Espiritualidade é uma vida que você vive. Então, por exemplo, aqui tá frio, né? No sul tá muito frio. Então, o que que eu fiz? Eu tomei banho rápido e eu coloquei um abrigo bem simples que eu tenho aqui, né? Coloquei um abrigo, minha roupa é preta e tal, coloquei um abrigo. Só que na hora eu assim, escolhi a roupa errada, eu tô com muito frio. Aí eu peguei isso aqui e joguei por cima. Olha só. Joguei por cima. Eu já tô com outra roupa. Talvez até um pouco mais, né, charmoso. Mas isso aqui é uma capa que esconde o que realmente está aqui. Então, a espiritualidade não é uma capa que nós vestimos, é uma vida que nós vivemos. Então, é fácil esconder quem a gente é. A Bíblia fala ainda, olha só que interessante isso, se eu não me engano, é em Mateus 23, eu acho, que dá-lhe o raio-x dos fariseus, né? O que ali fala? Que eles ostentam uma vida espiritual mentirosa. Eles cobram das pessoas coisas que eles não fazem. Então, as pessoas podem me olhar e pensar assim, nossa, ela ministra. Gente, é pura graça de Deus, tem nada a ver comigo. Porque o meu vaso, ele é de barro e o tesouro é Jesus aqui dentro. Então, quando a gente entende isso, a gente se joga na graça. Ninguém é melhor que ninguém. Eu digo assim, que nós estamos todas juntas no mesmo lugar, buscando Deus, buscando, sabe? Tem dias que é difícil para mim, tem. Tem dias que eu quero um colo. Tem dias que eu quero um colo, que eu quero chorar no colo de alguém. Tem dia que eu quero que alguém fale algo pra mim. É tão interessante que esses dias eu não consigo mais responder todos os directs. E é uma coisa que eu gostava muito, de tirar uma parte do meu dia e responder. Hoje eu ainda faço, mas bem poucas, eu consigo poucas pessoas. Mas às vezes dentro daquelas mensagens, tem mensagens pra mim, do cuidar de Deus. Outro dia, há umas 3 semanas atrás, eu estava numa luta interna, porque os piores opositores não são os internos, não são os externos, são os internos. E quando a gente se move em restauração, Sambalat Tobias vai aparecer e vai dizer: esse muro aí que tu está construindo, se uma raposa ficar ali, vai cair, entendeu? Então, às vezes o diabo vem assim: estás restaurando essa área na tua vida, não vai durar nada isso aí. Então, às vezes a gente. Mas os piores opositores não são de fora, são os internos. São aqueles opositores dentro da gente, do medo, né? De se sentir, eu não sou capaz, não vou dar conta, Deus é muita coisa para mim. Eu tava assim, Deus é muita coisa, como é que eu vou dar conta? E eu tava assim, numa fraqueza. Tem uma área na minha vida que eu tava assim, Deus, essa área porque eu sempre digo assim, que se a gente vai ver nessas lutas aí de MMA, né? É isso? É isso, né? Quando um dos lutadores abre o supercílio do outro, que abre aquela brecha, né? Quando eles... É bem provável que durante a luta ele vai tocar no lugar ferido, porque é o lugar que é de vulnerabilidade, de fraqueza para aquele. Então vai machucar até o cara desistir. É estourar o rosto do outro. O inimigo, ele tem a mesma situação. Áreas que ainda estão feridas, fragilizadas da nossa vida, são a área que ele vai atacar. E eu tinha uma área assim, eu tava assim, aquilo tava frágil dentro de mim e foi ali que o inimigo foi. Márcia, eu lembro que eu tava assim, muito mal. Há 2 semanas atrás, triste mesmo. Quero rasgar aqui para vocês. E chorei na sala, chorei. Aí eu peguei e vim pro quarto. E aí eu senti aquela necessidade, precisava ser ministrada, sabe? Só que já era 2 da manhã, eu não ia ter como ligar pro meu pastor e pra pessoa que cuida de mim. E aí, quando eu botei o pijama, que eu me deitei na cama, olha como isso é lindo. Meu celular bipou. Uma pessoa que não me conhece pessoalmente pegou o meu celular outro dia, ela mora em São Paulo. E ela falou assim pra mim: olha, eu não sei se vai fazer sentido pra você, eu tô em luta aqui pra enviar essa mensagem, mas eu preciso enviar. E ela falou assim, ela mandou aquela mensagem que Paulo dizendo: olha, foi me dado um espinho na carne.
para que eu não me ensoberbecesse das revelações que Deus tinha me dado, né? Paulo estava falando daquele espinho, daquela fraqueza que fazia ele forte. E aí eu pude me ajoelhar na minha cama e Deus falar, filha, são justamente essas fraquezas, essas vulnerabilidades que fazem você correr para mim e fazem você ser forte em mim. Porque que coisa que a gente tem de querer ser forte o tempo todo, que coisa que a gente tem de querer dar conta o tempo todo, sabe? Deus está chamando mulheres livres disso, sabe? Às vezes a gente não vai dar conta, às vezes a gente não vai conseguir, às vezes a gente vai ficar assim, desse jeito. E a gente vai ter que entender que é nesses momentos de fraqueza que a força do Senhor vai vir. Eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do tema da sabedoria, mas foi muito forte para mim aquilo, sabe? Então assim, e até hoje, eu estava construindo um texto, talvez eu vá postar também hoje, que falava uma coisa, Márcia, que Deus, isso está queimando meu coração já faz mais de meses, que nós precisamos de homens e mulheres que são maduros e sábios e cheios da presença de Deus, mas num sentido. A Bíblia fala assim, ó, Paulo falando assim, não tendes muitos pais, vocês têm muitos mestres, vocês têm muitos coachings, vocês têm muitas pessoas que ensinam. E olha só, eu vou pegar aqui. Eu amo a The Passion Translation, que é aquela a TPT que fala, né? Olha o que eu peguei hoje, estava estudando, dando um spoiler para vocês aqui do meu texto. Peraí. Eu estava estudando, passei a tarde hoje estudando, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Olha o que essa tradução fala. Está em 1 Coríntios 4,15. Olha que interessante. Embora você possa ter incontáveis babás em Cristo. Olha isso. Embora você possa ter incontáveis babás em Cristo, dizendo que você está fazendo de errado. Você não tem muitos pais que corrigem em amor. Mas eu sou um verdadeiro pai para você. Paulo estava falando para Timóteo. Pois me tornei seu pai quando lhe dei o evangelho e o trouxe à união de Jesus, o ungido. Gente, olha que forte isso. Embora vocês tenham muitas babás, porque aí você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente tem uma babá para um filho da gente, a babá, ela tá ali para cuidar, ela não tá para educar, ela não tá para corrigir. Ela não envolve sentimento. Olha, gente, isso tocou tanto forte no meu coração. Ela tá ali porque, né? Ela tá ali para cuidar daquela que você não pode. Então, além de nós ter muito babá em Cristo, muitos babá, a gente vê live hoje de quanto é jeito, gente quer ensinar isso, gente quer fazer aquilo. Vocês não têm muitos pais que corrijam. O que eu tenho aprendido, o que eu tenho entendido, Márcia, assim, de uma forma muito forte? Nós precisamos de mulheres que sejam como aquelas mulheres de Tito, as mulheres ensinando as mulheres mais novas, sabe? E essas mulheres, elas vão tirar esse jugo, que eu digo assim, que acaba com as mulheres da mulher perfeita, da mulher que dá conta de tudo, da mulher que caminha sozinha. Nós precisamos uma das outras. Aquele dia eu precisei daquela moça que mandou mensagem, ela nem sonha. Que aquela mensagem coube em um lugar perfeito. E nós precisamos andar livres, sabe? É como se fosse uma competição. Eu digo assim, o orgulho espiritual, de ostentar uma vida espiritual, a pessoa já perdeu a vida espiritual, ela já não tem mais vida espiritual. Então, eu acredito que a sabedoria que caiba nesse lugar, sabe? Essa sabedoria que ela não é humana, ela vem do céu. É interessante que a palavra ela não esconde isso, né? Eu digo assim que eu estava lendo aqui agora. Olha, quer ver? Deixa eu pegar Tiago na Bíblia aqui. Tiago 3. Diz assim, ó. Quem é sábio? Olha a pergunta. Lá em Tiago 3:13. Diz assim, ó. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ó, pergunta. Ah, Deus! Entendeu? Quem é sábio e tem entendimento no meio de vocês? Sabe, às vezes uma pergunta dessa aqui, você come um mês, uma pergunta dessa. Né? Você fica assim, Deus. Ele diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Agora, olha a resposta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Amém. Então, quando você entende quem você é em Deus, quando você caminha em sabedoria, você não ostenta nada.
Na verdade, você vive debaixo dessa humildade, desse coração que sabe que tudo vem de Deus. E olha o que ele fala aqui no 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Olha que forte isso, Márcia. Não nega a verdade. Porque ele já viu. Exato. Esse tipo de sabedoria, porque aqui está entre parênteses, você vai ver na Bíblia, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Agora no 17, ele fala, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. Deixa eu falar uma coisa sobre sincera. A palavra sincera vem sincera. Porque antigamente os vasos tinham rachaduras. O que eles faziam? Eles colocavam a cera e pintavam o vaso e não se via a rachadura dos vasos. Então algumas pessoas iam vender vasos e disseram, olha, esse vaso aqui, ó, é sem cera. Ele é real, as rachaduras deles, entendeu? Sem cera. Então, exposta, né? Exposta, sim. Aqui, essas rachaduras fazem parte desse vaso, sem cera. Então, sem cera, sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, para mim, isso aqui é a verdadeira sabedoria. Ela vem para fora através da nossa vida. Não adianta, né? Ela vem através daquilo que nós somos. Nós, de uma forma ou outra, vamos exalar aquilo que nós temos recebido. E eu acredito muito que da mesa que nós nos alimentamos é quem nós somos. E isso não é só espiritual. Fisicamente, a mesma coisa, natural. O que você come define a sua saúde, define você, né? Nunca a gente viu tanto isso. Então, assim, em Provérbios 9 diz que a sabedoria fez uma mesa. Eu não sei você, mas eu preciso me sentar nessa mesa todos os dias e pedir para Deus sabedoria. 2 exemplos para mim de sabedoria na Bíblia é Abigail. Eu acho que ela foi muito sábia. Meu Deus, o rei olhou para ela e falou, uau, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Além de linda, ela é sábia demais. Então ela prontamente, né? Enquanto a guerra estava indo para a casa dela, ela conseguiu arrancar. Sabe, eu digo que a sabedoria é aquela sabedoria que não provoca contenda, mas é a sabedoria que consegue desarmar as guerras, né? Então aquela mulher pacifica. Porque a Bíblia fala que ela é pacífica, a sabedoria. Então toda mulher que se sente sábia, mas faz confusão, me desculpa, essa sabedoria não vem do alto. Ela é terrena. Márcia, olha que interessante uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente está acertando. Quantas vezes no casamento a gente fala coisas que a gente não deveria ter falado? E provoca confusões. E fala na hora errada. E fala coisa errada. Ou fala a coisa certa da forma errada. Porque a mulher é muito mandona, né? Ou fala a coisa certa no momento errado, naquele momento que não é. Aprendi uma coisa. Aqui em casa, quando todo mundo tá com fome, ninguém fala nada, ninguém resolve o problema. A gente vai primeiro alimentar o povo. Porque olha a sabedoria de Abigail. Abigail mandou comida na frente. Ela mandou comida na frente. Falou, gente, um exército com fome, irado. Gente, eu não sei você, se eu tô com fome, eu fico muito bravo. Então assim, eu fico mais propensa a me irritar com fome, não é? Fome, frio, a gente fica mais propensa a se irritar. Abigail manda a comida na frente. Então assim, aqui em casa não se resolve nada com fome. E nem na mesa. Vamos comer em paz. Depois no quarto, quando se entra, se conversa e se resolve as coisas. E outra mulher para mim, que é um exemplo de sabedoria, Esther, que conseguiu também muita graça de Deus e estratégias para conseguir também desmantelar e destruir outra guerra que se levantava contra o povo de Deus. Então, para mim, Márcia, Deus vai derramar sabedoria, sim, para mulheres estratégicas, mulheres reposicionadas em lugares estratégicos. Eu acho que a sabedoria, Márcia, não sei o que tu pensa sobre isso, está totalmente ligada ao chamado e onde essa mulher está posicionada. Porque Salomão recebeu sabedoria num lugar muito posicionado. Deus não perguntou para ninguém naquele reino, a não ser para ele, o que queres?
né? Tu chegou nesse lugar, o que que você quer? Eu acho que quando nós chegamos em alguns lugares em Deus, eu pergunto, o que que você quer nessa hora, minha filha? Né? Você casou? O que que você precisa para esse casamento? Você está construindo essa carreira profissional, o que que você precisa? Como Deus disse assim, por favor, fala. Você está aí nesse ministério com mulheres, o que que você precisa? Então, a sabedoria é um pedido inteligente. É alvo, a sabedoria é alvo do inteligente, diz Provérbios, né? É alvo. E eu percebo que hoje nós somos tão assediadas por causa do acesso à internet, às redes sociais, e a gente é muito assediada com informações, vem uma palavra aqui, como, não é uma semente de inveja, uma semente da comparação, não é Da comparação. competição. Então, muitas mulheres, graças a Deus, têm se projetado, assim, o Senhor tem as lançado, né? Tem aquelas que se autoprojetam, mas tem aquelas que o Senhor empurra e vai. Mas isso tudo, às vezes, para quem não tem ali o fundamento, a palavra, não tem um relacionamento com Deus, ela acaba se perdendo e aí ela quer ser como essas mulheres também. Então, e aí se fala muito de sabedoria, mulher cristã, sabedoria, e como às vezes a pessoa não tem o costume de orar, o costume de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, que é isso que sustenta a gente, ela acaba se perdendo nisso, né? Então, por exemplo, ela confunde a sabedoria com o conhecimento, como você diz, né? Muitas pessoas têm tanto conhecimento, mas quando abre a boca, dão aquela bola fora. Então, às vezes, as mulheres acham que tem que falar bem, ou tem que falar muito, ou tem que estar sempre em evidência, que isso significa ser usada por Deus, estar sendo sábia. Eu não me lembro, acho que é em Tito também, que diz que não são os enfeites, não são os colares, não são as coisas externas que vão mostrar a nossa sabedoria, mas um espírito quebrantado. E isso tem a ver com o procedimento, a nossa postura, o que nós, às vezes, muito mais o que você não fala vai demonstrar a sua sabedoria do que o que você quer falar a todo custo. Às vezes, o tom da sua voz também vai mostrar a sua sabedoria. Não é esbravejar, eu falo mais alto e a última palavra é minha, porque eu, enfim, sou empoderada. Então, eu acho que a gente precisa reconsiderar e voltar à leitura da palavra, à meditação, porque está tudo aqui, está tudo na palavra do Senhor. Eu lembro que a sabedoria é algo que ela também te faz, não só a palavra, mas teu comportamento fala muito, como tu falou, né? Às vezes não vai falar nada, mas teu comportamento vai dizer tudo. Eu lembro de um dia, Márcia, eu fui numa conferência, Danduque estava ministrando, e tava lindo, assim, Danduque, aquela presença de Deus e aquela coisa toda. De repente, no meio da ministração, ele fez uma pergunta. Tava um auditório cheio, ele perguntou: quantos pastores sêniores nós temos aqui? Quantos pastores presidentes de igreja nós temos aqui? Então, entende-se que um pastor presidente de uma denominação é um só, né? Não tem vários. Aí ele falou: eu quero ver quantos tem aqui. Daí as pessoas levantaram a mão, alguns pastores. Aí a gente olhou assim, eram poucos. Ele disse: ó, já que são poucos, ele falou, eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de impor a mão em vocês. Meu marido estava do meu lado, e meu marido se levantou para ir, e eu fiquei sentada, porque o convite foi muito claro, entende? O convite foi muito claro para mim, que era os homens, e eu fiquei muito feliz por isso. E aí, de repente, se levantou uma multidão, olha só, Márcia, para receber a oração dele. E ele assim, pessoal, tô preocupado, falando inglês, e o menino... Porque quando eu pedi para levantar a mão, eram poucos. E tá se levantando homens, muitas pessoas e mulheres foram junto. Eu falei: Deus, ajuda elas. Eu lembro... Não, olha, eu fiquei envergonhada por elas. Eu fiquei assim: meu Deus, que vergonha alheia. É ruim pra sentir uma vergonha alheia. Daí eu lembro que eu sentada ali, e Deus falou assim comigo, ó, olha só. Eu estava sentada ali,
E aquela situação se criando, eles tentando organizar, puxar cadeira, e eu ali, meu Deus, ajuda as mulheres a saberem os lugares delas, Deus, quando o Senhor as chamar. Porque é igual Marta e Maria. Você vai ver quando Lázaro morre, Marta não espera ser chamada, ela vai. E ela vai discutir teologia com Jesus. Ela vai dizer, oh, se eu estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Ele falou, mas aqui a ressurreição. Ah, mas eu sei, nos últimos dias. Ela nem foi chamada. Ela foi. Esse ímpeto de Marta. Mas Maria, o mestre chama ela. Jesus diz assim, ó, chama Maria. E aí Deus falou assim comigo, filha, aquela unção ali, ó, porque eles acham que burlar o sistema, que fazer de conta que é pastor sênior, vai receber uma unção. A verdade é que quando você se coloca na posição correta, a unção já está sobre a sua vida. Deus falou, filha, a unção já está sobre ti aqui. Eu estou lá orando pelo teu esposo e vocês são uma só carne, a unção já está sobre você. E eu achei isso o máximo, falei, uau, que resposta, e fiquei quietinha. Quando eu olho, meu celular começou a bipar. O grupo de WhatsApp das mulheres da nossa igreja, olha o que aconteceu, Márcia. As mulheres assim, ó, que ministração a nossa pastora nos deu. Porque estava passando ao vivo essa conferência. Nós sabíamos que ela não ia subir. Nós sabíamos que ela ia ficar sentada. Olha só. E elas falaram assim, ó, você nos ensina a estarmos no lugar certo. Então, às vezes, as atitudes que você toma em sabedoria falam mais que as suas palavras. Sabe? É ser como Maria, seja chamada, espere ser chamada. A sabedoria, para mim, ela se refere muito a isso, sabe? Marta não esperou ser chamada. Marta, naquele momento da morte do irmão, naquela situação toda, ela se perdeu. E um momento que nós nos perdemos facilmente nesses momentos que a gente não tem controle. Então, eu tenho aprendido uma coisa, Marta. Eu já errei muito quando eu estava sem controle, eu era uma Marta. Ai, né? Resolver do meu jeito. Eu falei, age com sabedoria nessa hora, sabe? É a hora da mansidão, é hora de acalmar os ânimos. Até a Helena Taduri ministrou aqui numa reunião de mulheres, Márcia, a gente falou de ti. A gente falou, ai, a Marcinha, ela te ama muito também. E aí ela ministrou, já deu esse exemplo, mas ela falou de uma vez que houve uma batida de carro, e quando ela conseguiu ali, né, acalmar os ânimos dos dois motoristas, saiu uma mulher dentro do outro carro e começou a dizer, bate nele, pega ele. E ela falou, meu Deus. Então, assim, tem muitas mulheres na hora do sufoco não sabem dar em sabedoria. Então, eu acredito que a sabedoria é esse lugar que talvez nem palavras você vai ter, mas só o teu proceder. Deus, como eu já aprendi com mulheres que elas não falaram uma palavra, mas a atitude delas me ensinou, olha, mais do que 1000 livros. Então, Márcia, eu quero ser essa mulher. Eu não estou dizendo que eu sou. Eu quero dizer que eu quero ser essa mulher. Todos os dias eu faço uma escolha. Todos os dias. Eu faço a escolha de acertar. É verdade. Esse desejo que eu acho que precisa brotar mais nas mulheres, né? De querer ser, de desejar mesmo. Eu acho que Provérbios 1:31, não sei exatamente, diz que nós comeremos o fruto da nossa conduta. Uau! Tem tudo, nossa, que forte. Tem muito a ver com o nosso procedimento. Né? Sede santos, como eu sou santo em todo. Paulo fala muito isso, em todo o vosso procedimento. Qual é o meu proceder? Não é proceder quando eu estou lá na plataforma com o microfone, eu tenho um certo procedimento formal, socialmente aceitável, mas e o proceder dentro da nossa casa? E o proceder quando eu vou ao supermercado, que o caixa está demorando, acaba o sistema trava e eu estou super atrasada. Aquela hora ali, uau! Eu acho que é isso, eu acho que Deus está olhando para esses momentos, sabe? Muito mais do que os outros que a gente está pregando, que a gente está aqui na live até, falando numa boa, mas e depois que a gente desligar, entendeu? O que eu tenho que fazer aqui na minha casa, que às vezes me falta essa sabedoria, eu falo que não devo falar, eu sou grossa, eu sou rixosa, a língua não cabe dentro da boca. Então, aí a gente aconselha muitas mulheres que estão aí toda maluca, toda inquieta, toda infeliz, elas estão comendo fruto do procedimento delas. Nós comeremos o fruto da nossa conduta. Nós precisamos entender isso. Então, é semeadura e é colheita. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que falta? A gente sabe? Não, a gente não sabe. A gente é tudo igual. A gente tem TPM, né?
a gente tem altos e baixos. Então, A assim, gente tem sentimentos que a gente não sabe dar nome. não dá nome, a gente tem sentimento que vem e a gente nunca Nem pensou que sabe. sentir aquilo, mas sentiu. Uhum. Então, qual é o caminho? Não tem uma mulher melhor que a outra. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Nele não há sombra de variação. Quem tem sombra de variação somos nós. E nós E a precisamos mulher de fases, né? da vida. Mulher de Nós fases, como diz o precisamos. Rodolfo. Nossa, muitas fases. Num dia só, várias fases, né? Por isso que eu acho Muitas, muitas. muito lindo esse trabalho que Deus tem feito com as mulheres, né? Essa trombeta do céu chamando, porque há um poder Nossa. poderoso em nós, mas nós precisamos de um ajuste. E que ajuste é esse? É o prumo que você falou, é a palavra de Deus, é o se aconselhar com mulheres idôneas, né? Outra coisa difícil, as mulheres às vezes abrem a boca, fala para um, fala para outro, fala para um. Não, gente. Gente, meninas do céu, misericórdia. Guarde o seu Elejam, casamento. elejam Guarde o seu mulheres marido. sérias. Guarde, não precisa entrar em Não detalhes. exponha. Não exponha. Abigail teve todo o direito de expor o marido dela, que era um marido muito difícil. Ela botou a culpa é minha, ela falou, né? Assumiu como dela. E isso não é fácil. É só Não. a graça do Senhor sobre nós. E ela está disponível para nós. O Uhum. Senhor fala, Uhum. pede sabedoria, que eu dou. Então, mulher, Uma coisa, só te cortando bem rapidinho, uma coisa que eu acho muito interessante para as mulheres, assim, nunca exponha seu casamento, seu marido, para numa rodinha de mulheres, por exemplo. Uma coisa que eu acho um absurdo, que todas as vezes que eu vejo, eu corrijo e vou passando esse ensinamento para minhas filhas, para quem nunca fale das suas intimidades conjugais dentro de uma rodinha, sabe, rindo. Ai, porque é assim assado. Gente, nunca faça isso. Nunca. Proteja o seu altar chamado cama, né? O seu altar chamado intimidade. A é sabedoria, ela tem algo muito forte. Ela protege a casa, né? Ela constrói, a Bíblia fala, então ela protege. Então, assim, eu acho que a sabedoria está muito ligada ao falar, Márcia. Muito também. ligada. Porque Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre o excesso de palavras, o expor demais a vida. A gente tem que ter bastante cuidado, caminhar com sabedoria. Provérbios também diz que quem guarda a sua língua, guarda a sua alma. Então, é muito sério, é uma proteção divina para nós, a sabedoria. Né? Ela Até o nos tolo protege passa por sábio se ficar calado. quando se cala. Gente, É muito isso. Até a gente, entendeu? Eu digo assim, meu Deus, eu tenso. ministrei uma palavra, o poder de silêncio. Tá lá no YouTube. Eu ministrei uma palavra sobre isso. Gente, como aquilo me confrontou. Porque é real. O poder de silêncio. O silêncio tem um poder incrível. Quando eu me lembro de Jesus indo para a cruz, né? Como um cordeiro, ele foi morto, calado, ele foi calado. E a Helena que costuma falar isso, eu acho muito joia e muito pertinente. Nós não somos cabras, nós somos ovelhas. Uhum. Não tem que berrar, tem que calar, tem que pagar o preço, tem que ir sabendo que Deus está acima de todas as coisas, é um propósito nisso. E assim, é que a gente quer se justificar, a gente quer dizer que nós não somos assim, que igual falaram, mas Jesus é o nosso padrão, ele foi caluniado, por que a gente acha que a gente não vai ser? É. Então, a gente tem um padrão, só que a gente não é toda hora, né? Que a gente quer ser como Jesus foi. Uhum. E isso é um desafio diário mesmo, assim, diário. Diário, sempre peço para Deus sabedoria. Principalmente dentro da nossa casa. Uhum. Principalmente nos relacionamentos mais próximos de nós, que são os filhos, o esposo, e aí, né, parentes, amigos mais próximos, na igreja, com liderados, com líderes, né? Só a sabedoria para nos guardar de nós mesmas. É bem isso. Nos livrar de nós mesmos. Meu Deus do céu. Vivi, nós estamos caminhando já para o final e eu quero que você deixe assim, quer dizer, você já deixou tantas coisas preciosas para nós, mas só para a gente arrematar,
para essas mulheres que estão aqui. Eu sei que nós temos muitas amigas que estão aqui com a gente, amigas de propósito, né? São muitas que estão aqui. Eu vi algumas entrando. E eu queria que você falasse conosco, nos ensinasse mais um pouco, se você pode deixar alguma dica, porque tem isso também, né? As mulheres querem ser sábias. Então, ok. Eu quero, ok. Mas elas querem uma coisa muito rápida. Elas querem um curso de uma semana com 7 passos infalíveis para ser sábias. Eu costumo falar, gente, ninguém anoitece tolo e amanhece sábia. Não, não existe isso, não. São as experiências que nós vamos tendo e as escolhas que nós tomamos é que vão nos dar aquilo que nós desejamos, né? Então, caminhando para finalmente, eu queria que você encerrasse dando esse mais um conselho para nós. É tão bom nos aconselhar com mulheres sábias, né? Então, eu vou falar daquilo que eu vivo, né? Que é mais fácil de falar e praticável, porque não é fácil. Mas eu digo que, primeiro, temor a Deus, né, Márcia? Temer a Deus. Então, ter uma vida reta diante de Deus, não das pessoas somente, né? Às vezes a gente, vou fazer isso que o fulano vai pensar. Não, pergunta primeira é, o que Deus vai achar disso? Deus, isso é para mim? Deus já me chamou. E sabe uma coisa, Márcia? O que confere autoridade pra gente... Tá? Só tá. O que confere autoridade pra gente não são as coisas que a gente, por exemplo, não roubo, não mato, amém. Mas às vezes o que confere autoridade são as coisas permitidas que nós abrimos mão dentro do nosso chamado. Então, às vezes, a sabedoria é você saber assim perguntar. Igual os pais de Sansão perguntaram, uau, o Senhor nos deu Sansão, mas como nós devemos criar esse menino? Então, assim, igual Salomão, para mim isso é um aprendizado, uma chave hoje. É reconhecer Deus, eu não dou conta do que o Senhor me deu. Eu não sei cuidar do que o Senhor me deu. Eu não sei agir como o Senhor quer. Me ajuda, me dá sabedoria. Eu acho que a Bíblia fala que quando nós batemos na porta, ela se abre. Quando nós pedimos, quando nós buscamos, nós encontramos. Então, sabedoria ela é buscada, ela vem do alto. Então, reconheça que você precisa de sabedoria e a sabedoria vai vir. Vai vir. Amém. Vai vir deliberadamente sobre nós. Amém. Eu recebo. Meu amor, muito obrigada. Grata, Amém. muita gratidão no meu coração por você. Deus te abençoe, abençoe sua casa, seu ministério, Amém, seu chamado. amém. Grandes coisas o Senhor fará através de você. E nós estamos juntas aqui, amém, recebendo esse maná que Deus tem derramado sobre você. Obrigada por tudo, viu? Amém. Eu que agradeço. Um beijo às mulheres que estão aí. Que Deus abençoe Beijo. cada uma de vocês. Uma boa Obrigada. noite. Boa Deus noite. abençoe. Obrigada a todas, meninas. Um beijo.